Olá, meu querido, minha querida. Eu sou o professor Ítalo Boritsa e hoje nós vamos falar sobre a associação de resistores. O que seria a associação de resistores? Bom, a associação é quando você liga um resistor ao outro, que pode ser um filamento de uma lâmpada ou pode ser esse resistor aqui mesmo, você liga um ao outro de formas que pode ser chamada associação em série, pode ser chamada de associação em paralelo. E o que acontece? Na associação de resistores, eles vão estar ligados por meio de fios, que são os fios condutores, e a corrente irá percorrer mais de um resistor. Então, isso seria uma associação de resistores. Nós iremos hoje começar a falar com um caso especial de associação de resistores, que é o caso em série. Então, vamos lá falar sobre a associação em série. Os resistores eles vão estar ligados de forma que são percorridos por uma mesma corrente elétrica. Quando isso vai acontecer? Então aqui ó, nós temos três resistores, que é o símbolo de resistores, é como se fosse três lâmpadas, e elas estão ligadas ó, no mesmo fio, de forma que na associação em série, todos os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica. A mesma corrente que vai passar pelo resistor R1 vai ser o que vai passar por R2, que vai passar por R3 e vai passar por R4. Então a resistência é constante e igual para todos os resistores. Então isso é uma associação em série. Você vai ter, por exemplo, três lâmpadas ligadas todas no mesmo fio, na qual a corrente vai passar por elas e essa corrente será a mesma, porque elas estão ligadas no mesmo fio. O que nós temos mais na associação em série? Temos que a tensão elétrica da associação, que é essa aqui, ó, a tensão elétrica aqui, U, é dividida entre os resistores. Então vai ser dividida em cada um dos resistores. Assim, a tensão na associação, que seria essa tensão total, é a soma das tensões nos resistores. Tá. Professor, como que eu visualizo a tensão, a DDP? O que vai acontecer com ela? Bom, eu quero que você visualize da seguinte maneira. Lá no começo do circuito aqui do fio, você coloca um ponto aqui e chama de letra A. A ideia é o seguinte, enquanto não tem resistência, não tem resistor, continua sendo o ponto A. Na hora que aparecer uma resistência, vai ter um novo ponto, uma outra letra. Então vamos colocar aqui o B. Enquanto não tem resistência, é B. Agora tem uma resistência, vamos mudar a letra, a C. Enquanto não tem resistência, é outro ponto. Aqui é o D. Então, ó, nós temos aqui, ó, uma, duas, três, quatro pontos. Para que serve esse ponto? Para ver em quantas partes a diferença de potencial vai se dividir. Por exemplo, nós temos essa tensão aqui, ó, que é chamada de tensão da associação. Essa tensão é aplicada entre o ponto A, que eu coloquei aqui, e o ponto D. Então, essa tensão UAD, certo? E entre o ponto A e D, nós vamos ter os pontos A e B, que seria uma outra tensão. Entre o ponto A e D, você tem o ponto BC. Então, entre o ponto BC vai ser uma tensão entre o ponto BC, que é onde está submetido o resistor R2. E entre o ponto CD vai ter uma outra tensão, que é a tensão aplicada no R3. Então, você tem aqui que a tensão total, que seria do ponto A até a D, que é chamada de tensão da associação, ela é dividida em três partes, porque nós temos três resistores em séries, o AB, o BC e o CD. Tá bom? Professor, se nós tivéssemos quatro resistores em série, ela ia se dividir em quatro as tensões. Se tivesse cinco resistores em série, ia se dividir em cinco as tensões. E aí você coloca essas letras. Cada vez que passa por resistor, você muda de letra e aí você consegue ver quantas diferenças de potenciais tem. Tá bom? Então você tem aqui que nesse caso, a tensão elétrica da associação, que seria esse U aqui, ó, o AD, ela é dividida entre os resistores, ou seja, o AB, o BC e o CD. Assim, a tensão na associação, que é essa total aqui, é a soma das tensões de cada resistor. Então você tem que a tensão UAD, que seria toda essa tensão aqui, ela é igual a UAB, que é essa primeira tensão aqui, mais o BC, que é essa segunda tensão aqui, mais o CD, que é essa terceira tensão aqui. Ou seja, a tensão AD é igual à soma das três tensões. Tudo bem? Então, se eu somar essas três tensões, eu vou ter a tensão total.
E a resistência equivalente na associação é tal. O que seria a associação equivalente? A resistência equivalente. A resistência equivalente, ela seria um único resistor que poderia substituir esses três. De forma que ao substituir um único resistor aqui, ele teria uma resistência de forma que, ao ser aplicado a mesma tensão aqui da associação, a tensão total aqui, ó, de A até D, ele vai ser percorrido pela mesma corrente elétrica. Por isso que ele chama resistor equivalente. Ele vai alterar a corrente que vai percorrer nele em relação aos três resistores? Não. Então, este único resistor equivale aos três resistores. Isso é o resistor equivalente. No caso da associação em série, o resistor equivalente pode ser determinado como sendo a soma das três resistências, R1 mais R2 mais R3. Então, se eu somar as três resistências, e vai dar um certo valor, e se eu substituísse esses três resistores pelo valor da resistência equivalente, não iria alterar a corrente elétrica, ou seja, este único resistor ele equivale a esses três. Então, isso daqui é o conceito da associação em série. A corrente é a mesma, a tensão vai se dividir para cada resistor. Então, temos três resistores, então vamos ter três tensões. E essa tensão total vai ser igual à soma dessas três tensões aqui que foi dividida. E a resistência equivalente é igual à soma da resistência de cada resistor. Agora, continuando aqui, nós temos que na associação em série, a primeira lei de Ohm pode ser escrita da seguinte maneira. Lembra a equação de Ohm, que é a equação do Hui, da primeira lei de Ohm? Para facilitar a nossa vida nos cálculos, nós vamos escrevê-la de outra maneira. Eu vou pegar esse I que está dividindo e vou passar multiplicando. Aí eu vou ter o URI. DDP, tensão, é igual a R vezes I. Então, essa é a forma que nós vamos escrever agora o Hui. Se você quiser continuar utilizando o Hui, você pode. Essa equação e essa é a mesma coisa, só que ela está escrita de maneira diferente. Podemos aplicar essa primeira lei de Ohm, a equação do Uri aqui, em cada resistor. Então, você pode aplicar o Uri entre os pontos A e B, que vai ser o AB é igual a R1 vezes o I. Pode também aplicar o Uri entre os pontos B e C, que seria no R2 aqui. Vai ficar o BC é igual a R2 vezes I. Pode aplicar o Uri no R3, que é entre os pontos C e D. O CD é igual a R3 vezes I. Ou você pode também aplicar o Uri em todo o circuito. Quando eu falo em todo o circuito, eu estou falando na resistência equivalente. Aí vai ser o UAD. Quando eu aplico o Uri do ponto A até o ponto D, eu tenho que pegar a resistência e substituir pela resistência equivalente do R1, R2, R3, que é o REC vezes I. Então, o AD é igual ao REC vezes I. Então, nós vamos continuar aplicando a equação do Uri, tá bom? O que vai acontecer é o seguinte, a partir dos dados, nós vamos ver se vai ter que aplicar o Uri em um dos resistores ou no resistor total. Mas vamos ver como que seriam os exercícios de associação em série. Então vamos lá para o nosso primeiro exemplo. Observe a associação abaixo e determine. Letra A resistência equivalente da associação. Letra B, a corrente elétrica. Letra C, a tensão aplicada em cada resistor. Letra D, a potência dissipada em cada resistor. Ah, professor, a letra A, que é resistência equivalente, é fácil, é só somar. Eu já aprendi, vou somar? Tá, calma aí. Antes de começar o exercício, faça primeiro o seguinte. A corrente, o que vai acontecer com a corrente? A mesma corrente que entra aqui é a mesma corrente que sai aqui. A corrente é constante. É igual para todos os resistores, certo? Segunda coisa que você vai analisar, a diferença de potencial. Então vamos colocar as letras. Começa aqui, coloco A. Passou resistência, muda a letra B. Passou resistência, muda a letra C. E passou resistência, muda a letra que é D. E você tem que o 200 volts não é de A até D, então vai ser UAD. É a diferença de potencial total da associação. Pronto. Agora que representamos a corrente e a diferença de potencial, os pontos aqui, vamos analisar em quantas vezes a diferença de potencial foi dividida. Ó. A diferença de potencial foi dividida entre o ponto A e B, entre o ponto B e C e entre o ponto C e D. Pronto. Organizamos o exercício. Agora vamos calcular a resistência equivalente da associação. A resistência equivalente não é igual à soma de R1 mais R2 mais R3. O R1 vale 20, o R2 vale 30
e o R3 vale 50. 20 mais 30 é 50, e 50 mais 50 é 100. Então, a resistência equivalente é 100 ohms. Então, quer dizer que eu posso pegar esses três resistores e substituir por um único resistor. E esse único resistor que vale 100 ohms, ao ser submetido a uma tensão de 200 volts, que é a tensão total, né? Que é sobre o equivalente ao todo aqui, vai ser percorrida pela mesma corrente aqui. Pronto, calculamos a resistência equivalente. E agora, como eu calculo a corrente elétrica? Você vai calcular a corrente elétrica pelo URI. A ideia num circuito é o seguinte, você vai resolver circuitos elétricos pela equação URI. A questão sempre é, onde que eu vou aplicar o URI? Nesses resistores individuais ou na resistência total? Tudo depende do que ele está me fornecendo. Ele está me dando a resistência e está me dando a tensão. Aí você vai olhar o seguinte, a tensão que ele está te dando, que ele está te fornecendo, é a tensão total ou aplicada somente em um dos resistores? Ah, não, a tensão é a tensão total. Então, você vai aplicar o URI total em toda a associação. Então, como ele deu o U até a D, então você vai aplicar o URI de A até D. Então, o URI, o U é de A até D. A resistência é a resistência aqui dos três resistores, que é equivalente, que vale 100 ohm, e o I é o que você vai descobrir. Mas, professor, eu não posso aplicar o URI entre o ponto A e B? Poder você pode, mas você tem a DDP aqui no ponto A e B? Você tem a tensão elétrica? Não. Então não dá para descobrir nada, porque você não tem nem a tensão elétrica entre A e B e nem a corrente. Então não dá para descobrir nada, só tem a resistência. O único ponto que dá para determinar alguma coisa é se você aplicar o URI em todo o circuito. Então, a diferença de potencial entre A e D é 200 volts. A resistência equivalente, que é entre A e D, é 100 ohm. E o I você quer descobrir. O I está multiplicando, passa dividindo. O 100, né? Perdão, está multiplicando, passa dividindo. Então, 200 dividido por 100 é igual a I. Quanto que vai dar aí? 2 amperes. Então, quer dizer que tem 2 amperes passando pelo 20, pelo 30 ohms, pelo 50 ohms ou pelo resistor equivalente, que é o de 100 ohms. Pronto, determinando a corrente elétrica. Como nós determinamos? Aplicando o URI onde dá. Como ele deu a tensão total, eu apliquei o URI nessa tensão total. Letra C. A tensão aplicada em cada resistor. A tensão não é o U. Eu quero calcular o U nesse resistor aqui, o U nesse resistor aqui e o U nesse resistor aqui. Bom, o resistor do 20 ohms. Não está entre o ponto A e B que eu pedi para vocês colocar? Tá. Então você aplica o URI entre A e B. UAB, o que é o U? É a resistência entre A e B, que é 20 ohms, vezes a corrente, que é 2. 20 vezes 2, 40 volts. Agora vamos calcular a DDP sobre o ponto BC. Só aplicar o URI entre os pontos B e C. Então, se eu pegar aqui, o BC é igual a resistência entre o ponto B e C, que é 30, vezes a corrente, que é 2. Ela é igual para todos os resistores. 30 vezes 2, 60 volts. E agora vamos determinar a DDP no ponto C e D. Olha, dá até para fazer de cabeça, sabe por quê? Você não tem que a tensão total, que é o 200 volts, vai se dividir entre essas três aqui? Se aqui já tem 40 volts e aqui já tem 60 volts, nós já temos 100 volts aqui, entre o ponto A e o ponto C. Para dar 200 volts, aqui tem que ter quantos? Tem que ter mais 100 volts. Por quê? 40 mais 60 mais 100 volts vai dar 200. Mas se você jogar no URI, vamos jogar no URI entre o ponto C e D. A resistência é 50 e o I é 2. 50 vezes 2, 100 volts. Olha, soma as DDP dos três pontos, entre A e B, entre B e C e entre C e D. Vai ficar 40 mais 60 é 100 e 100 mais 100, 200 volts. Então, se eu somar as três DDPs aqui, eu vou ter a DDP total de 200 volts. Então, na associação em série, grava o seguinte, gente. A associação em série, o I é constante e o U se divide. A associação em série, o I é constante e a tensão se divide. Potência dissipada em cada resistor. Bom, a potência pode calcular pelo pio, pelo PIR e pelo POR. Tanto faz. O pio, você sabe que a corrente é 1 ampere e sabe a tensão em cada resistor. 40 no primeiro, 60 volts no segundo e 100 volts no terceiro. Pode jogar no pio. Mas eu vou fazer pelo PIR mesmo. Vou pegar aqui a corrente e a resistência de cada um e vou calcular. Vamos calcular a potência entre os pontos A e B, que seria esse resistor aqui. Jogando no PIR,
O I é 2, então 2 ao quadrado vezes 20. 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 20, 4 vezes 20, 80. 80 watts. Jogando o π aqui entre os pontos B e C, em que a resistência é 30 ohms. Então, potência entre B e C é igual ao I ao quadrado, que é 2 ao quadrado, vezes a resistência, que é 30. 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 30, 120 watts. E jogando o π entre o ponto C e D, a resistência aqui é de 50 ohms. Então, a potência entre C e D é igual a 2 ao quadrado, que é a corrente, vezes a resistência, que é 50. 2 ao quadrado é 4, e 4 vezes 50, 200, né? 200 watts. Pronto, respondemos a letra A, letra B, letra C e letra D. Tá bom? Vamos lá para o próximo exemplo. A associação abaixo é percorrida por uma corrente de 4 amperes. A tensão total aplicada na associação é igual a... Então, você tem 3 resistores, certo? E esses 3 resistores, aqui tem 10 ohms, aqui tem 10 ohms e aqui tem 20 ohms. Então, vamos primeiro aqui colocar a corrente e a diferença de potencial. Então, a corrente aqui é 4 amperes e a mesma que entra, a mesma que sai, é constante aqui. E a diferença de potencial? Vamos colocar os pontos. Aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, aqui é o ponto C e aqui é o ponto D. Cada vez que passa na resistência, você muda de letra. A pergunta não é a tensão total aplicada na associação? Então, ele quer o U de A até D. Essa é a pergunta aqui. Como que eu calculo o U de A até D? Aplicando o URI. Só que você vai aplicar o URI entre o ponto AB, entre o ponto BC, entre o ponto CD ou de A até D? De A até D. Então, aplicando o URI de A até D, o AD é igual à resistência de A até D, que é a equivalente, vezes a corrente I. A resistência equivalente, como que é uma resistência equivalente em resistores em série? Como eu calculo ela? Somando, né? Então, o AD é igual a 10 mais 10 mais 20, que vai ficar 40, né, ohms, vezes a corrente, que é 4 amperes. 40 vezes 4, 160 volts. Essa é a tensão total aplicada. Mas, professor, e se ele quiser a tensão em cada resistor? Aí você aplica o URI entre o ponto AB, entre o ponto BC e entre o ponto CD. Viu como que o circuito é de boa, gente? Você só tem que saber onde que dá para aplicar o URI. Como ele quer o URI em todo o circuito, dá para calcular o URI em todo o circuito? Dá, porque eu tenho a resistência de todo o circuito e eu tenho a corrente de todo o circuito. Então, dá para aplicar o URI. Aí eu apliquei o URI e descobri a resposta. Então vamos lá para o nosso último exemplo dessa aula aqui. 2 resistores abaixo são ligados a uma fonte de tensão U. Sabendo que o resistor de menor resistência é submetido a uma DDP de 20 volts, qual é a tensão da fonte? Então, galera, isso aqui é um circuito elétrico. Bom, o que é circuito elétrico? Circuito elétrico são elementos elétricos que são ligados por um fio condutor, de forma que a corrente parta de um ponto e ela retorne para o mesmo ponto. Ou seja, aqui nós temos um circuito fechado, um circuito elétrico fechado. Este símbolo aqui é o símbolo de tensão. Quando você liga numa tomada, uma tomada fornece uma DDP de 120 volts, é isso que acontece. A corrente entra por um fio da tomada e ela sai pelo outro fio da tomada. Por isso que a tomada tem dois polos. Um é onde entra a corrente, o outro é onde sai a corrente. E o símbolo de tensão elétrica é isso daqui, ó. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro, vamos ver, a corrente é a mesma, já olhamos aqui, já representamos a corrente e vamos representar a DDP. Nesse caso, os resistores não estão ligados em série no mesmo fio, de forma que a corrente que passe por eles é o mesmo. E lembre-se que série, o I vai ser constante e o U vai se dividir em cada um deles. Vamos lá analisar pelos pontos? Vou começar aqui, ó. Aqui A. Como até aqui não tem nenhuma resistência, aqui continua sendo A, que é o que está ligado no resistor aqui. Tem resistor, muda para a letra B. E tem resistor, muda para a letra C. E como não tem nada aqui, aqui é o C. Ele me falou que a DDP entre o resistor de menor resistência é 20 volts. Então, menor resistência nesse 10 ohms, que está entre a letra A e B. Então, o AB é 20 volts. E ele quer saber a tensão da fonte. Gente, a fonte é quem alimenta desde o ponto A até o ponto C. Ela alimenta todo o circuito. Então, ele quer saber qual que é a diferença de potencial entre A e C. Beleza? Então, vamos lá. Ah, professor, para eu descobrir o AC, é só jogar no URI. URI em todo o circuito.
Aí eu tenho a resistência total do circuito, que é só somar aqui, né? Porque eles estão em série, vezes o I. Tá, meu querido, mas você sabe qual é a corrente? Não sabe. Então não dá para jogar a URI em todo o circuito, porque a única coisa que você tem é a resistência de todo o circuito. E não tem a corrente do circuito para calcular a tensão de todo o circuito. Então o que você vai fazer? Você vai jogar o URI onde dá. Como assim onde dá? O que ele me deu além de resistência? Ele me deu a tensão entre os pontos A e B. Beleza. Como eu tenho a tensão entre os pontos A e B e tenho a resistência, aqui dá para você jogar o URI entre A e B. Então vamos jogar o URI entre A e B. O URI entre os pontos A e B. O UAB é 20. A resistência entre A e B é o 10 ohms aqui, que é resistor de menor resistência, vezes I. O 10 está multiplicando, passa dividindo. 20 dividido por 10 é igual a I. Qual que vai ser a corrente? 2 amperes. Então, se nesse resistor passa 2 amperes e o outro é ligado em série com ele, quer dizer que aqui também passa 2 amperes. Então, a corrente no circuito aqui é 2 amperes. Agora que eu tenho a corrente, dá para jogar o URI em todo o circuito e calcular a tensão total, que é o que a fonte fornece? Dá. A tensão total, que seria de A até C, tudo, é igual à resistência de A até C, que é equivalente, tudo aqui, ó, vezes o I. A resistência de A até C é a soma, né, porque eles são em série, 10 mais 40 vai dar 50, vezes a corrente que nós descobrimos, que é 2. A tensão entre A e C é 100 volts. Então, gente, a dica que eu tenho que te dar para vocês de circuitos elétricos, de associação em série, é o seguinte: joga a URI onde dá. Olha a tensão que ele me dá. Se ele me deu a tensão entre o ponto A e B, você joga o URI lá. Se ele me deu a tensão em todo o circuito, por exemplo, nos exemplos anteriores, no primeiro exemplo, ele deu a tensão em todo o circuito. Então você jogou no URI em todo o circuito. Você segue aqui. Professor, uma pergunta. Eu sei que aqui tem 20 volts, certo? Eu falo, tudo bem. Não teria como descobrir quanto volts tem aqui no resistor de 40 ohms? Sim, né? É só você jogar no URI aqui, ó. Se você pegar se você pegar a resistência 40 e multiplicar pela corrente que é 2, e fazer o URI só que entre os pontos B e C, você tem que UBC é igual a URI, a resistência, que é 40, vezes a corrente, que é 2 amperes. 40 vezes 2 vai dar 80 volts. Ó. E se você calculou a tensão entre o ponto BC e descobriu que é 80 volts, você dá também para saber qual que é a tensão total, né? Lembra que a tensão total entre os pontos A e C é a soma do AB mais o BC. 20 mais 80, 100 volts. Ó. Então você poderia também ter resolvido o exercício assim. Você poderia ter com a tensão no ponto AB descoberta a corrente, aí você descobre qual que é a tensão no ponto BC, que é 80 volts, e soma. Aí você vai ter a tensão total no circuito. Ou você joga o URI em todo o circuito e também descobre. Então você vê que tem várias formas de resolver o exercício. Mas lembre-se o seguinte, jogue o URI onde dá. Sempre é isso, essa dica que eu posso dar, tá bom? Muito obrigado pela atenção até aqui, meu querido e minha querida. Espero que eu tenha ajudado você. Um beijo e tchau, tchau.